Sorar. Hoje vou partilhar uma lista de 10 jogadores jovens com menos de 21 anos, com um potencial para triplicar o passe em cerca de 6 meses a um ano e que custem menos de 45 euros atualmente. Ou seja, que custem menos de 0.02 Ethereum. Ao preço que o Ethereum está hoje no mercado. Olá, daqui é o Adriano e esta ideia de criar este vídeo com uma lista de jogadores promissores com potencial grande de rentabilização do investimento surgiu após terem-me enviado pelo Instagram um artigo bastante interessante deste site, onde dão algumas sugestões de jogadores jovens também com potencial grande crescimento. O problema destes jogadores aqui mencionados, assim como de outros sites que falam de craques, super estrelas do futuro, jogadores muito jovens que poderão ter um grande potencial de rentabilização no futuro, o problema destes jogadores é que já dão nas vistas, e eu estive a pesquisar aqui na Sorar, na parte da pesquisa do mercado de transferências, e eu reparei que estes jogadores, apesar de terem um potencial muito grande, já estão caros na Sorar, ou seja, já não dá para todas as carteiras. Então eu pensei numa forma de conseguirmos jogadores bons, jovens, não são super estrelas, mas são bons jogadores jovens que são suplentes atualmente no plantel deles, e que a partir do momento que eles agarrem o lugar, claro que isso não é nenhuma garantia e eu também não estou aqui para dar nenhum conselho de investimento, estou apenas aqui a mostrar que há a possibilidade de conseguirmos jogadores abaixo de 45 euros que em torno de 3, 6 ou 12 meses poderão agarrar o lugar e, como sabes, quando um jogador passa de suplente a titular na Sorar, basicamente o passe do jogador triplica, às vezes até mais, às vezes menos, mas sem dúvida que se valoriza, porque a grande parte dos coaches que estão aqui no Sorar querem jogadores que joguem, querem jogadores que pontuem para alcançarem os prémios aqui nas Game Weeks, nas competições. Então um jogador, quando passa de suplente a titular, há uma valorização natural do mercado. Então vem comigo, onde eu te vou fazer uma visita guiada para tu conseguir jogadores com 21 anos ou menos por um preço abaixo de 45 euros. Vamos usar para isso o Sorar Data, ok? O meu site preferido de scouting para a Sorar. Vamos aqui a Scout, depois a Player Ranking, é a zona onde eu já estou, e depois selecionamos aqui o Sub-23, de resto não selecionamos mais nada, fazemos Filter, ok? Ele vai fazer aqui um filtro, depois ele vai ordenar os jogadores pelas pontuações no que toca aos últimos 15 jogos, estás a ver? E o que vamos fazer é muito simples. Clicamos aqui e ele vai ordenar precisamente na ordem inversa, ou seja, os jogadores que fizeram menos pontos nos últimos 15 jogos. Mas isto é tudo o que eu quero, porque ele assim vai filtrar-me os jogadores que não estão a jogar com muita regularidade. Geralmente um jogador que é titular e faz os 90 minutos, não é a regra geral, mas geralmente faz acima de 35 pontos. Filtrando assim desta maneira, ele vai colocar nos jogadores reservas ou jogadores que entram e fazem poucos minutos, e isso é tudo o que eu quero. No passo seguinte vais fazer Ctrl F no teu teclado, Ctrl F, e depois aqui em baixo vais colocar 0.01. Eu estou a utilizar o Mozilla, eu creio que no Chrome também dá para fazer isto, e depois selecionas em destacar tudo. Ao fazer isso, ele vai aparecer aqui a roxo, como podes ver, todos os negócios que começam com 0.010 e que vão até 0.019, ou seja, tudo aquilo que nós queremos, porque não queremos ultrapassar o orçamento de 45 euros por jogador. Depois observamos aqui, por exemplo, este aqui no mercado, foi vendido no mercado de leilões a 0.017, ok? Estava dentro do orçamento, mas aqui em baixo está à venda a 0.025, ou seja, ultrapassa o nosso budget, nós só queremos jogadores até 0.019. Portanto, o que temos que fazer é olhar aqui para o lado direito e ver se tanto o leilão como no mercado de transferências o jogador está abaixo. Portanto,
tem que estar estas duas cores violetas seguidas. É este o caso, por exemplo, este jogador está dentro do orçamento, mas tem 22 anos e não está dentro da nossa estratégia, por isso vamos ignorar. Vamos aqui mais para baixo e temos aqui o Mateu Real, que está dentro de todas estas características que nós buscamos. Tem 21 anos, está ali os valores, no último leilão foi a 0.015 e está no mercado de transferências até abaixo, ok? Inclusive está abaixo, está a 0.012. Tendo em conta que este jogador cumpre todos os nossos requisitos, Antes de considerar comprar o jogador, clicamos em cima dele, né? Para ver aqui mais alguns detalhes. Vamos aqui primeiramente o SO5 para veres, realmente é um jogador intermitente, mas é um jogador jovem e que poderá agarrar o lugar e começar a fazer pontuações dentro deste género. Estas pontuações aqui mais altas foi quando ele jogou os 90 minutos, certamente. Estas aqui foi suplente e depois, como podes ver, muitas vezes não saiu do banco sequer. Mas é um jogador barato, um jogador que pode triplicar o passe daqui a 6 meses, quem sabe, ou um ano. Tudo isto aqui é um pouco de especulação, não é? Nós não sabemos se o jogador efetivamente poderá pegar, mas já está a dar aqui indícios de que faz minutos e que é útil para a equipa. Depois outra coisa que eu faço, venho aqui às ofertas. Este aqui, a zona de offers, é o mercado de transferências, a compra e venda diretamente entre coaches, entre treinadores, assim como eu que estou na Sorar. Existem muitos outros, não é? e estão aqui treinadores então a vender o jogador e confirma-se que está pelos preços que estavam aqui na zona de listagem, não é? Onde é que está o Mateu Real? Estava aqui a dizer que estava a 0.012, o passe dele por transferência. O que é que eu faço aqui mais? Eu venho também à zona de leilões, ver se há oportunidade em leilão, porque, e neste caso existe, é claro que ainda faltam algumas horas, mas geralmente em leilões conseguimos melhores oportunidades de negócio. Mas vamos imaginar que não havia este jogador em leilão, só havia este jogador no mercado de transferências por um valor de 0.012 de Ethereum. Então o que é que fazemos? Clicamos em cima da carta, vamos ao Sorar e este será o passo da contratação, que depois temos aqui a zona para fazer a proposta. Estás a ver, está bem abaixo dos 45 euros que temos para gastar por jogador, jogador promissor jovem. Antes de comprarmos ou fazermos uma oferta, o passo seguinte é ir aqui ao SofaScore. Eu já tenho aqui o Mateu Real e eu venho aqui analisar algumas coisas. Vejo que ele é um lateral, tudo pormenores importantes para ver se o jogador vai valorizar nos próximos tempos. Eu venho aqui, o que é que eu vejo primeiro? Aqui, se ele teve alguma competição a nível de seleções. Interessa-me saber se o jogador joga pela seleção ou fez alguns jogos pelas seleções, seja de sub-20, sub-19, etc. Eu até venho aqui, eu até prefiro este site que é o Flash Score. Eu vou colocar aqui primeiramente para ter essa análise no que toca aos jogos pela seleção, para ver se é um jogador promissor. Ele é norte-americano, como podes ver. Vamos aqui ver, vamos abrir aqui isto e vamos aqui abaixo e clicamos aqui em National Teams. Como podes ver, em 2019 ele teve 2 jogos no Mundial de Sub-20 e também em 2019 teve um jogo amigável pela seleção. Ou seja, não é um jogador superstar, não é, até não poderia ser pelo valor que estamos a adquirir, mas já temos aqui um bom indício de um jogador que poderá agarrar o lugar aqui no Philadelphia, que é o clube onde ele está. Depois ainda aqui na zona de carreira, venho aqui à liga para ver os jogos, o histórico dele, desde que ele começou a jogar. Por acaso até começou aqui no outro clube, na MLS, estás a ver, em 2017 e 2018, depois começou a jogar aqui no Philadelphia e aqui em 2020 já fez 14 jogos na MLS e agora estamos em 2021, prevê-se que ele poderá, tendo em conta que o campeonato da MLS começou há pouco tempo e ele já tem 4 jogos, poderá superar esta estatística aqui do ano anterior de 2020. Depois volto aqui ao SofaScore para ver mais alguns pormenores antes de fazer a compra do jogador.
Vejo aqui que ele é o número 2, é um bom indício. Os jogadores, os defesas geralmente, os titulares geralmente são os que têm os números menores, okay? Não é linear, mas é um bom indício. Venho aqui para baixo, isto está no ano 2021, aqui em baixo vejo as partidas, como podes ver confirma-se, 4 partidas, estes dois sites estão coerentes. Iniciou apenas estás a ver, e ainda faz poucos minutos. Não há problema, é isto que a gente pretende, é precisamente um jogador que está desvalorizado, porque faz poucos minutos, e que vai valorizar nos próximos meses. O que é que eu vejo aqui mais? Vejo o clube onde ele está, vamos aqui ver o Philadelphia. Claro, se estiver bem posicionado, melhor, né? Está em quinto lugar, claro que ainda são poucos jogos esta época, mas está bem posicionado. Isto dos jogadores estarem num bom clube é importante, porque o clube ganhando, jogando bem, a probabilidade do jogador fazer mais pontos será maior. Depois vejo aqui a época anterior para ver em que posição é que ficou o clube. Olha, ficou em primeiro. Portanto, mais um bom indício. Acho que não há muito mais. Claro que tu podes fazer análises no Google, podes pesquisar pelo nome do jogador e ver mais informações, mas eu acho que às vezes excesso de informação pode confundir demais e poderá levar-te à não ação. E aqui é efetivamente uma boa contratação, este Mateo Real. Portanto, o passo seguinte seria contratar o jogador, vir aqui aquela carta que estava a 0.012 e fechar aqui negócio, ou quem sabe fazer uma proposta um pouco abaixo. Podes pôr em euros ou em Ethereum, podes colocar aqui por exemplo 0.011, dava 24 euros, uma ligeira promoção, digamos assim, um ligeiro desconto, quer dizer, e poderias adquirir este jovem jogador promissor por 24 euros. Eu não vou enviar a proposta porque isto é um guia, é um tutorial para tu aprenderes a dinâmica para conseguires fazer estas contratações estratégicas com a intenção de ir buscar o retorno do teu investimento, triplicá-lo em 6 meses a 12 meses. Como digo sempre, isto não é certo, vai haver alguns jogadores que vão triplicar, outros que vão se manter e outros até que poderão desvalorizar. Mas eu acho que, pegando em todas as métricas aqui colocadas, que são jogadores que ainda são sub-23, que entram ali na competição, numa das competições da Sorar, que é apelativa para o pessoal jogar. Depois são jogadores que estão baratos, já fizeram alguns jogos nas seleções. Tudo isso leva-me a crer que há maior probabilidade de valorização do que desvalorização. Esta estratégia não é para tu ganhares muitos pontos nas competições. Não quer dizer que não poderás ganhar Ethereum, por exemplo, na Global All-Star com jogadores deste género. Poderá acontecer, mas não vai ser muito regular porque os jogadores não fazem muitos pontos, como tu viste, pelo menos para já. Portanto, considerando, imaginando que já tinha feito a contratação aqui do Mateo Real, o próximo passo é voltar aqui à Sorar Data, esta é a minha segunda casa quase, no que toca a scouting, e voltar a fazer todo este processo que eu fiz aqui passo a passo com outros jogadores. Para o vídeo não ficar muito longo, o que eu vou fazer é, vou deixar uma lista abaixo na descrição do vídeo com o Mateo Real e mais novos jogadores, ou seja, uma lista completa de 10 jogadores, com jogadores baratos, jovens e com potencial de rentabilização do teu investimento, ok? Eu vou continuar este trabalho aqui mais algumas horas e vou então fazer uma seleção destes top 10. Para ti vai haver defesas, médios, avançados, várias ligas, vai haver uma diversidade. Eu vou tentar escolher os 10 que eu considero melhores, pelo menos dos que me aparecem aqui para negócios neste momento. Depois só tens que replicar o conhecimento que eu te passei aqui e fazer exatamente isto que eu vou fazer nas próximas horas para ti, para conseguires então aí
bons jogadores, bons negócios, ok? Então não te esqueças de ler a descrição, espero que este vídeo tenha sido útil. Daqui o Adriano, um forte abraço. Não te esqueças de subscrever o canal para dar um boost, para ganhar força e irmos juntos nesta aventura de treinadores virtuais de sucesso!